Vamos lá dar continuidade, gente. Vamos agora para a parte 2, que vai falar sobre os temas e a estrutura, como deve ser do texto dissertativo argumentativo. Aqui eu coloquei para vocês, né, os 10 últimos temas, 10 últimos não, porque acabou sendo 11, né? Dos últimos 10 anos, melhor dizendo, dos temas da redação do Enem. Em 2010 foi o trabalho na construção da dignidade humana. Eu quero que, enquanto eu for lendo isso aqui, que vocês parem para analisar se vocês seriam capazes de falar sobre isso aqui, de dissertar sobre cada um desses temas, né? Para e analisa, faz uma reflexão. Em 2011, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. O que seria esse viver em rede? 2012, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Tá, 3 temas. Bem, não vou dar palpite, gostaria apenas que vocês refletissem. Em 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil, né, que ainda estava recente, então era um assunto bastante falado na época. 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Publicidade infantil. Caraca. 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Olha, já era uma coisa frequente, tanto que se tornou tema da redação e ainda continua acontecendo. Em 2016 foi um ano que foi preciso fazer 2 aplicações de prova porque eu não lembro o que aconteceu, não sei se vazou, não lembro. Só que assim, eles acabaram fazendo o segundo tema bem parecido com o primeiro, né? Observa aí, pequenas mudanças. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E o segundo, caminhos para combater o racismo no Brasil. O primeiro fala sobre intolerância religiosa e o segundo sobre racismo, bem parecido. Então foram 2 provas aquele ano. 2017, desafios para a formação educacional de surdos. Falar sobre educação de surdos, complexo, né? Em 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Bem atual. E aí? E também complexo. Nem todo mundo saberia falar sobre isso. 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Bem, foi o mais recente. Então, esses foram os temas. Aqui eu tenho uma cópia, né, das instruções da redação. Aquelas instruções que eu mostrei para vocês na primeira parte são as coisas que eu coloco nos textos que eu mando fazer. Esse aqui é a instrução do Enem. Número 1. O rascunho de redação deve ser feito no espaço apropriado. 2. O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta na folha própria, em até 30 linhas. Né? Então, aqui não aceita nem caneta azul. 3. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá um número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem de linhas. Olha o que eu tinha falado para vocês aqui. Deixa eu colocar a caneta rapidinho, que eu esqueci. Olha o que eu falei aqui para vocês. No Enem, o que você coloca como cópia é desconsiderado na contagem de linhas. Né? Não é simplesmente... não é dado 0 apenas na redação. Só desconsidera. Número 4. Aí sim, vamos lá. Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir a redação que, primeiro, tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. 2. Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. 3. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 4. Apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço que seja destinado ao texto. Não é que você não vai assinar, não vai rubricar, mas não vai fazer isso no espaço do texto. Então, essas são as instruções do Enem e que geralmente os outros lugares de prova que vocês vão fazer seguem também. Aí aqui eu tenho o exemplo dos textos motivadores. Esses aqui foram do Enem de 2019, tá?
foram os 2 textos motivadores. Lembra que eu falei que toda prova de texto dissertativo argumentativo tem textos motivadores, né? Para que servem, lembra? Para você ter base e falar um pouquinho sobre o tema na sua redação. Geralmente muitas pessoas não sabem o que falar, qual norte seguir, como começar, então vem os textos motivadores. Não vou ler não, tá? Mas isso aqui vai falar sobre o ano de 2019, que foi o tema de cinema. A estrutura do texto. Ah, professora, todo mundo sabe, né, que todo texto tem que ter começo, meio e fim. Será? Então vamos lá, né? Como se chama esse começo? É introdução. E ela vai aparecer onde? No primeiro parágrafo. Aí depois vem o meio, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento vai aparecer no segundo, terceiro e quarto parágrafo. Sendo que eu obrigatoriamente preciso ter 2 parágrafos de desenvolvimento. No mínimo, posso ter mais, tá? Mas não pode ter menos do que 2 parágrafos no desenvolvimento. Seguindo. E o último, que é o parágrafo de conclusão, que no caso vai estar, né? Se for um texto de 5 parágrafos, a conclusão vai ser o 5º. Então vai depender de quantos parágrafos você colocou aqui no desenvolvimento, mas a conclusão precisa sempre estar no último. Um detalhe, gente, não fica achando, tá no final é conclusão. Não. Para ser considerado um parágrafo de conclusão, vocês vão ver daqui a pouco o que precisa ter. Porque tem gente que acha, fiz a conclusão. Não, não fez. Só porque você fez 5 parágrafos, o último é conclusão? Não, não é assim. Vamos lá. Primeiro, o texto deve apresentar coerência sequencial satisfatória. Quando se proceder à seleção dos argumentos no banco de ideias, deve-se classificá-los segundo a força para convencer o leitor. O que é isso, gente? Você precisa partir do seu argumento menos forte para o mais forte. Tá? Você começa falando do seu argumento mais fraquinho e vai aumentando. Então esse argumento que eu tenho aqui, ele é muito bom. Então esse aqui vai ficar por último. Lembra que eu falei da importância de você selecionar o que você vai fazer, né, lá no rascunho? Coloca tudo que você sabe. Depois que você colocou tudo, você vai observar. Esse aqui é melhor. Não, esse aqui não é tão bom. Então você vai colocar na ordem, né, para tentar convencer. Igual quando você vai pedir sua mãe, seu responsável para sair, você começa, poxa mãe, mas é porque fulano... Então você começa a aumentar para ver como é que você vai fazer, né? Até a hora de você conseguir. Isso é você tentar convencer o outro. Então vamos lá. Especificamente o que vai aparecer, né, no primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução. Eu vou começar com a expressão inicial, depois o tema, logo depois eu vou apresentar o meu ponto de vista, que no caso é a minha tese. E por último vem na sequência, primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento. Fazendo isso no menor número de linhas possível, porque o primeiro parágrafo ele deve ser o menor do que os outros, né? Ou igual, mas menor, de preferência menor, tá? Então, começo com uma expressão inicial, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Repito logo em seguida o tema e a minha abordagem e o meu ponto de vista. Um exemplo, gente, rapidinho. Uma expressão inicial que eu poderia colocar. É notório que... eu não pensei em tema nenhum. É notório que a legalização do aborto, né, já que eu já falei sobre isso, possui tantas divergências até hoje. Porém, é inaceitável... Olha o que eu coloquei. É notório, é a minha expressão inicial, né? A legalização do aborto é o tema. Coloquei ele logo de cara. Ele tem que aparecer logo de cara. E logo em seguida eu coloquei a minha tese. Qual é a minha tese? Que é inaceitável. Ou seja, eu não estou de acordo com isso, né? Eu não posso chegar na minha redação e falar assim, eu não concordo, eu não aceito. Não, gente. Se o texto é seu, é óbvio que é você que não concorda, é óbvio que é você que não aceita. Mas não tem que ficar, eu acho, não se pode colocar isso. Olha como eu coloquei, né? É inaceitável. Eu disse que sou eu que não aceito? Não, mas todo mundo sabe que é quem? Eu. Porque o texto é de quem? Meu. Então não coloquei assim, eu acho que não deveria legalizar. Não é assim que você vai colocar, tá bom? Sempre sendo impessoal. O segundo parágrafo, o que vai apresentar? Lembra que eu falei que o segundo parágrafo é o parágrafo de desenvolvimento? Então você vai fazer o quê? Desenvolver. Mas desenvolver o quê? O argumento
1. Eu tenho que colocar na ordem. Olha aqui, ó. Na ordem que eu coloquei aqui, logo de cara, eu falei do argumento 1, falei o argumento 2, qual vai ser, e falei qual vai ser o argumento 3. Então, logo eu vou colocar na ordem assim, né? O primeiro argumento que eu coloquei aqui vai ser o parágrafo que eu vou falar primeiro, o argumento que eu vou desenvolver primeiro, né? Depois, pela lógica, vou fazer o quê? Agora falar do argumento 2. Como que eu sei qual é o 2? De acordo com a ordem que eu coloquei aqui. E, obviamente, se eu só coloquei 2 argumentos, só vou ter esses 2 parágrafos de desenvolvimento. Ah, mas eu coloquei 3, Carla, né? Eu coloquei 3 argumentos aqui em cima. Então, o próximo parágrafo vai ser de desenvolvimento do argumento 3. Assim eu vou seguindo uma sequência lógica, né? Por que eu fiz questão de colocar esse esquema para vocês? Porque tem gente que não sabe como organizar um texto dissertativo argumentativo. Então, aqui eu coloquei para vocês o esquema básico da dissertação, né? Pode fazer de outra forma? Pode, mas esse aqui você não tem como errar, tá bom? Segue que você não vai ter como errar. Então, já coloquei aqui o que precisa ter no primeiro parágrafo, né? Segue essa lógica aqui. Dentro do primeiro parágrafo, eu já apresento os meus argumentos sem desenvolver, sem falar sobre eles, né? Só digo quais são, porque eu vou desenvolvê-los depois, né? No segundo, no terceiro e no quarto parágrafo. Acabei de falar dos meus argumentos, eu vou fazer o quê? Concluir. Vou para a minha conclusão. Lembrando, gente, que vou falar de um argumento em cada parágrafo, né? Até isso ajuda, porque tem gente que não sabe quando que vai passar para um outro parágrafo. Ah, professora, eu não sei quando eu faço parágrafo. Aqui você sabe, desse jeito. Lá no último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, eu também vou ter uma expressão inicial. Inicial para quê? Para começar a minha conclusão. Eu retomo o meu ponto de vista, né, do tema. E por último, eu coloco um desfecho criativo. Isso aqui conta muito ponto, tá? Você dá uma solução para o problema. Porque, vamos ser realistas, falar mal, criticar, todo mundo sabe. Agora chegar e falar, então faz desse jeito, é complicado. Então, quando você dá uma solução, né, mostra um desfecho criativo, você ganha pontos além por conta disso, tá ok? Então, essa é a estrutura fundamental e básica da dissertação. Não se preocupa em dar pausa, nada para copiar não, porque daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês copiarem. O que precisa ter no caderno eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa que eu vou dar para vocês copiarem, né, algumas partes, porque tem muito. Quais são as expressões que eu posso usar para iniciar uma redação? Então aqui eu tenho uma tabelinha para ajudar vocês, né? Como iniciar a redação? Às vezes é o mais difícil. Tem gente que simplesmente não sabe como começar, né? Então aqui está o começo. É de conhecimento geral que as pessoas sabem que no Brasil há tempos observa-se, cogita-se com muita frequência, muito se tem discutido recentemente acerca de, muito se debate hoje em dia, né? Então, eu vou começar desse jeito aqui e o que vem depois, né? Eu vou fazer o quê? Depois da expressão inicial precisa vir o tema. Não foi isso que eu coloquei lá na estrutura? Então, eu coloco a expressão inicial, pode ser qualquer uma dessas aqui, tá, gente? Não é ver qual que se encaixa melhor, que às vezes tem tema que não aceita uma dessas. Então, eu coloco uma expressão inicial e logo depois eu completo com o meu tema. Aqui já é diferente, nessa letra F, ó. Eu coloco o, aí coloco o tema, né, dependendo do que for. É de fundamental importância, hein? Então, isso vai depender do que vocês vão escrever, tá bom? Eu vou dar um tempinho daqui a pouquinho para vocês copiarem. E ainda continua. As letras L e M estão destacadas porque eu quero que vocês copiem pelo menos uma delas, tá? Porque elas são peças coringas, que são expressões iniciais quando vocês pretendem fazer uma refutação, né? Apesar de muitos acreditarem que, ao contrário do que muitos acreditam, o que é refutar? É você mostrar que aquilo está errado, né? Ah, todo mundo usa verde. Você vai mostrar que isso é errado, tá? Então, vocês já começam deixando isso claro. Apesar de muitos acreditarem que a Terra é plana, já foi comprovado que não é, né? Isso seria um ótimo início para uma redação de refutação,
né? Porque a gente sabe que existe teoria terraplanista, não é isso? Tem gente que ainda acredita que a Terra é plana. Então você já começa deixando isso claro. Ao contrário do que muitos acreditam, aí depois você diz qual é a verdade, tá bom? Então eu vou passar aqui e depois eu vou mostrar para vocês copiarem. Então isso aqui seria o início da redação de vocês. Expressão inicial, tema, tese e os argumentos. Essa aqui é a expressão inicial. Aqui agora eu tenho, para ajudar na estrutura da conclusão, né? Essa primeira coluna aqui é o que eu vou usar para iniciar uma expressão inicial. Igual lá do primeiro parágrafo. Aqui é para iniciar agora o último parágrafo. E aqui é para poder entrar lá no meio do parágrafo de conclusão, para ajudar a escrever, tá bom? Eu posso começar a seguinte, olhando aqui a primeira coluna. Portanto, as pessoas precisam entender que, né? Então, isso aqui, essa primeira coluna, gente, é uma dica muito grande para vocês. Vai depender do que vocês precisam. Cheguei ao último parágrafo, preciso fazer a minha conclusão. Só que eu ainda tenho muita linha para encher. Então, o que você vai escolher? Uma dessas expressões grandes, para poder ocupar espaço na linha. Vamos ser espertos. Ou então, eu cheguei já ao último parágrafo e eu tenho pouca linha, falta pouco para chegar a 30. Escolhe uma expressão inicial de conclusão pequenininha. Olha aqui, logo. Coisa curta. Então, aqui você vai optar de acordo com o que você precisa. Se você precisa ocupar espaço, pega uma expressão inicial de conclusão grande. Se você não tem muito espaço, pega uma pequena, tá? Então, aqui vai ser para ajudar vocês. As expressões iniciais da conclusão, tá, gente? Porque pode falar assim, expressão inicial, vou colocar lá no início da redação. Não. Isso aqui é para concluir. É o último parágrafo. E aqui é para ajudar, caso vocês precisem encher um pouquinho mais de linha, né? Então, por todos esses aspectos que foram apresentados anteriormente, percebe-se que, tá? Então, primeira coluna é para iniciar a conclusão. A segunda coluna é para ajudar vocês lá no meio, mas não é que precise colocar, tá ok? Como concluir um texto dissertativo argumentativo? A conclusão ela deve ser sucinta, conter apenas um parágrafo. A única parte da redação que pode ter mais de um parágrafo é de desenvolvimento. Conclusão e introdução, apenas cada um. E deve retomar a ideia principal desenvolvida no texto de forma convincente. Não se devem acrescentar informações novas na conclusão. Isso é coisa do desenvolvimento. Não coloca nova informação na conclusão. Não coloca. Proibido. Pois, se ainda há informações a serem inclusas, o desenvolvimento ainda não terminou. Era isso que eu estava dizendo. Tem gente que pensa assim, cheguei à conclusão. Então, é o último parágrafo, acabou. Escreve alguma coisa e acha que foi um parágrafo de conclusão. Não é. Tem gente que às vezes escreve a conclusão como se fosse um desenvolvimento. Para ser conclusão, siga aquela estrutura que eu coloquei lá, tá? Tem que ter aquela estrutura, né? Na conclusão, o que eu devo colocar? As sugestões para solucionar aquele problema, tá? Sem ficar explicando, por que essas pessoas... Não, gente, isso é coisa de desenvolvimento, beleza? Evite. Tudo isso aqui que eu tô falando ainda é sobre conclusão, tá? Evite construções do tipo conclui-se que, pode-se concluir, concluindo. Ué, professora, mas eu vi lá que tem falando sobre isso. Vou até voltar. Aqui tem conclui-se que. Mas, professora, tá dizendo que não é para usar conclui-se que na conclusão, não é para usar no início, tá? Depois pode, não se coloca isso no início. Beleza? Deixa eu voltar. Então, nunca termine com perguntas reflexivas ou reticências. Ou seja, evite qualquer recurso que possa deixar o corretor em dúvida a respeito do seu posicionamento crítico. O que quer dizer isso? Né? Se o texto é meu, lembra? Né? Eu estou fazendo uma conclusão. Conclusão é acabar. Se eu termino com ponto de interrogação, é conclusão? Eu concluí?
Não, sinal de que ainda precisava colocar alguma coisa. A mesma coisa é reticências, né? Vou repetir. Texto dissertativo argumentativo é falar a minha opinião através de argumentos. Se eu coloco um ponto de interrogação, se eu faço uma pergunta, eu estou mostrando que eu quero que a pessoa que esteja lendo pense. E não é isso. Eu tenho que colocar a minha posição e não querer saber a sua. Tá? Por isso não se pode terminar a redação. Não é que não possa ter interrogação no texto. Não pode terminar a redação, né? A conclusão com pontos de interrogação ou reticências. Não pode dar margens para a pessoa ficar imaginando, então poderia ser assim. Não pode ser como se fosse uma série, que você termina um capítulo esperando o próximo. Tá bom? E aqui por último. A conclusão deve confirmar a sua tese sem margens para questionamento. Lembra o que é tese, gente? Tese é a sua posição a respeito do tema. Se você é a favor, se você é contra, né? Mais ou menos isso. Então, no final, isso tem que ficar claro que o que você disse lá no início não pode cair em contradição. Tá joia? E, mais uma vez, vamos dar uma pausa e qualquer coisa, pergunta. Tá joia?